Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Todo mundo já almoçou aí? Boa tarde para todo mundo já? Então, vamos ver, vamos situar o pessoal. A gente vai falar sobre hospedagem de sites em casa. Então, eu sou o Bruno, sou analista de sistemas, sou sócio fundador da Uminicron, que é o logozinho lá em cima, e trabalho na Celepar, que é a empresa de informática do estado do Paraná, também há 9 anos aí. Então, eu que vou apresentar para vocês. Vamos fazer essa palestra do jeito assim. Eu não vou ficar falando aqui o tempo todo e abrir para perguntas só no final. Eu vou falando, tem dúvida, levanta a mão, faz a pergunta no meio da palestra mesmo, que fica mais dinâmico, beleza? Pode passar. Então tá. Quem que pode fazer uma hospedagem de site em casa? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, já procuraram como é que faz, mas em termos gerais, qualquer um que tenha IP válido pode ter uma hospedagem em casa. O que é IP válido? É aquele IP que fica aberto para a internet. Não é aquele 192 que você vai ter dentro da tua casa. É o IP que fica do modem para fora. Então, para quem tem a DSL, para quem tem conexão de fibra, que é o caso de algumas operadoras que estão trabalhando hoje, a Vivo, a Copel, lá em Curitiba, no Paraná, né? De escada, todas as internet de escada hoje recebem um IP válido. Algumas internets via rádio vão receber IP válido também. Por que algumas? A maioria delas, na verdade, trabalha com uma sub-rede, tá? Eles vão entregar para vocês um IP interno. Você pode solicitar para o teu provedor lá, não, eu tenho a internet via rádio do provedor X, mas eu quero que ele me entregue um IP válido porque eu quero fazer a hospedagem em casa aproveitando o meu plano de internet normal. Ele vai apontar para você um IP válido e você está apto para fazer essa hospedagem também. O que você vai precisar? Obviamente, você vai precisar de um computador. Essa palestra aqui a gente vai falar um pouco mais voltada para quem utiliza Raspberry Pi, Cubeboard e N outros aí que tem no mercado, que a ideia é que você tenha uma hospedagem barata. Se você for utilizar qualquer outro equipamento que você não esteja utilizando, por exemplo, um computador velho, um notebook velho, pode ser também. Só que tem que ter em mente que ele vai ter um consumo de energia um pouco maior e no Brasil energia não é muito barata. Mais para frente eu vou mostrar aqui como é que faz o cálculo, só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Então o que vocês vão precisar? Computador, o link da internet, que é o mesmo link de acesso que vocês utilizam. Então, quando vocês fazem um contrato de uma ADSL, um plano ADSL comum que tem no mercado, que geralmente é 10 ou 15 MB de download, você vai ter 1 MB padrão do ADSL de upload. Então é esse 1 MB de upload que você vai ter de conexão com o resto do mundo que vai acessar o teu site. Vocês já têm essa ideia? Já sabiam mais ou menos como é que funciona assim? Então tá, só para vocês entenderem. Então o plano de ADSL ele não é um plano simétrico. Ele é sempre, o upload é um pouco menor, pelo protocolo mesmo. E você vai precisar de um domínio. Por que você vai precisar de um domínio? Quando a gente vai acessar um site, ninguém fica decorando qual que é o endereço IP do UOL. Ninguém decora qual que é o endereço IP do Gmail. Exceto, a gente decora aquele 8.8.8, que é o do DNS do Google, né? Mas fora esse IP, que é muito fácil de decorar, ninguém fica decorando o resto. A pessoa tem que usar nome. Então você vai acessar google.com, vai acessar gmail.com, uol.com.br. Então você vai precisar disso aí para facilitar que as pessoas que estejam acessando o teu site memorizem esse endereço. Então, lembra que eu falei para vocês lá o que vocês vão ter que usar? Vão ter que usar um computador. Ah, mas o consumo de um notebook antigo é o quê? Em torno de 50, 60 watts. É só você fazer a continha, 60 watts por hora, multiplica isso por 24 horas para você ter o consumo diário e por 30 para você ter a média mensal. E você vai ter o consumo, o consumo total mensal. No Paraná, eu peguei esse cálculo para fazer em cima do Raspberry do Cubeboard.
O consumo por hora de um Raspberry, de um Cubeboard, é em torno de 5 watts. Na verdade, ele fica um pouco abaixo disso se você não estiver usando módulozinho Wi-Fi, se você não estiver usando um HDzinho. Se você estiver utilizando só a memória flash dele ou um SD, o consumo dele fica abaixo de 5 watts. Então, esse aqui é o consumo máximo que ele vai ter. 5 watts no consumo mensal. Se ele ficar 24 por 30, né? Ligado, ele vai ter 3.600 watts de consumo. Que, transformando pelos custos que tem lá na energia no Paraná, que são 64 centavos por kilowatt, você vai ter R$ 2,33 de custo adicional por mês. Então é muito abaixo do que a maioria dos planos que você encontra hoje para hospedagem. Tá, mas eu não estou entrando em consideração qual que é o custo da internet. Tá, o custo da internet você já tem. Você já tem que pagar para você ter acesso à internet. Você já tem que pagar para você acessar o Facebook e tudo mais. Então você coloca esse custo com energia para você ter a parte de hospedagem também. Prover serviço para o resto do mundo. Por que fazer? Por que eu vou fazer em casa e por que eu não vou pegar um plano da Local Web ou qualquer outro player que tem grande no mercado? Não estou falando que não vale a pena, tá? Mas se você tiver uma coisa pequena, eu quero só compartilhar algumas coisas com os amigos, eu quero que durante o meu período de trabalho do colégio, da faculdade, todo mundo compartilhe conhecimento através do meu site. Eu não vou precisar fechar um plano com um player grande no mercado. Eu pego e abro em casa mesmo, compartilho com todos os meus amigos, eu posso criar a minha infra do jeito que for, atrás da minha conexão. Posso colocar mais conexões para frente. Para quem gosta de rede, que nem eu, a gente pode fazer um monte de coisa atrás. Então a gente tem liberdade de conteúdo. A gente pode colocar arquivo binário, pode colocar arquivo executável, pode colocar arquivo de código, que muitas vezes, quando você vai contratar uma hospedagem, você vai ter restrição do tipo de extensão de arquivo e tamanho. Então, fazendo isso em casa, você não vai ter restrição nenhuma. É você que vai controlar tudo isso. Baixo custo. Eu mostrei para vocês lá. Fora o link de internet que você já tem, você vai adicionar R$ 2, R$ 3 na tua conta de luz. É irrisório. Para quem não quer gastar com Raspberry Pi, para quem não quer utilizar um Cubeboard, utiliza o computador mesmo em casa. Coloca para rodar dentro dele uma VM com VirtualBox e roda um Linuxzinho lá dentro. Para quem é aficionado por computador e deixa o computador ligado o dia todo, já deixa o computador ligado o dia todo para fazer qualquer outra coisa, não é uma VM que vai fazer a conta de luz aumentar. Então, de novo, não vai ter um custo muito maior do que você já tem mês a mês, né? Fácil administração. Esse fácil administração aqui é assim, depois que está implantado. Para quem não tem conhecimento, a implantação é um pouco mais chatinha, porque o passo a passo ali, por mais que vocês consigam pegar na internet muita coisa pronta, que é só no estilo Microsoft Next Finish, você ainda vai ter que pesquisar alguma coisa ou outra. E a disponibilidade sob demanda. Então eu falei para vocês lá, eu quero só durante o período de trabalhos, eu não quero o resto do ano. Beleza, só durante aquele período você deixa aberto. Ou, eu não quero que ninguém fique acessando o meu site enquanto eu não estou em casa. Deixa para rodar só de noite, só de madrugada, entendeu? Você não tem essa... Você não precisa ficar tão amarrado com o que é utilizado normalmente. Bruno, você falou que tem que criar um nome, só que a gente recebe em casa um endereço dinâmico. Cada vez que meu modem conecta, ele vai lá e conecta com um IP diferente. Como que eu vou apontar meu DNS para que ele fique mudando junto com o IP da minha conexão? Você vai usar o tipo de DDNS, que é o Dynamic Domain Name Server. O que ele vai fazer? Toda vez que a tua conexão alterar o IP, ele vai lá no apontamento de nomes e fala, você não vai mais apontar para aquele outro IP, você vai apontar para esse novo IP que acabei de pegar novo. Então não vai ter problema nenhum, tá? Quais são os que eu recomendo hoje? O NoIP, para quem for utilizar só para hospedagem mesmo, sem coisa mais elaborada, utiliza o NoIP. Ele é barato, não tem custo na verdade, até 3 domínios.
você tem uma infinidade de extensões que você vai conseguir colocar. Muitas vezes você vai conseguir colocar teu nome pura e simplesmente, ponto alguma coisa que eles têm, ou ponto no IP, ponto... bom, enfim, ele tem um monte de extensões de ponto alguma coisa. Você vai lá, escolhe qualquer uma delas na lista deles, criou, é teu, está rodando na tua máquina, eles têm vários aplicativos que vocês podem colocar direto no roteador de vocês, na máquina, no teu Raspberry, qualquer coisa. Ou então, eu não quero ficar utilizando uma extensão .noip.com. Eu quero utilizar uma extensão que seja .com.br, .org, .com. Beleza. Como é que você vai fazer um DDNS em cima desse cara? Daí tem o FreeDNS da Frade.org. Eles vão apontar, no mesmo estilo que faz o NoIP, eles vão apontar o teu domínio válido. Então, eu poderia ter um domínio, por exemplo, uol.com.br, apontando para um IP dinâmico, sem problema nenhum. Em cima desse FreeDNS aí. Como é que funciona lá? Ó? Esse aqui eu peguei uma telinha. Alguém aqui conhece os sistemas livres para roteadores? OpenWRT, DDWRT, Tomato. Então tá, esse aqui é a telinha do DD, tá? Então para quem está familiarizado, a telinha é uma interface bem amigável. Então lá, DDNS Service, você seleciona qual que é o serviço que você vai utilizar. No caso aqui eu coloquei como exemplo no IP. O username que você criou na hora que você fez o cadastro lá no site deles. Vai ter um password, claro, para ninguém mais atualizar o teu IP lá no teu endereço. E qual que é o endereço que você escolheu. Então, no caso aqui, ó, a empresa lá é o Minicron. E o endereço do hostname que a gente tem lá apontado é o minicron.noip.org. Se vocês entrarem nesse endereço, ele vai cair hoje num Cubeboard, rodando atrás de uma conexão caseira. Né? Só que ela é uma conexão caseira de fibra, mas é uma conexão caseira, é um IP dinâmico e você vai ter acesso lá. Quem aqui conhece a Copel no Paraná? Vocês já ouviram falar dos planos de internet da Copel? Tem muita gente que inveja, então eu vou fazer aqui só uma cutucadinha. Que nem aqui a gente tem um plano de internet 50 MB full, então 50 MB de download, 50 MB de upload, sem limite nenhum. E no caso a hospedagem aqui é muitas vezes mais rápida que você contratando por fora, mesmo rodando em cima de um Cubeboard. Pode passar. Então, dentro do passo a passo, escolher o dispositivo. Preferencialmente, fazer ele em cima de um dispositivo que tenha baixo consumo, que tenha um processadorzinho ARM, que já foi planejado, pensado em baixo consumo. Então vão Raspberry Pi, Cubeboard, Banana Pi, um computador ou um notebook antigo, uma máquina virtual. Hoje o poder de processamento desses dispositivos que a gente carrega no bolso, que é no caso dos 3 primeiros lá, ele está tão bom quanto um computador antigo. Então se você pegar, por exemplo, o Raspberry Pi, hoje ele tem 4 núcleos, o 3, né? 4 núcleos, 2 GB de memória. O que você tem de computador antigo parado na tua casa provavelmente vai ser um Celeron, um Duron antigo que consome 60 vezes mais e tem o mesmo desempenho. O Cubeboard é a mesma coisa, hoje tem até um octa-core, né? O Banana Pi, então, e são produtos baratos se você for comprar num país desenvolvido. O Raspberry Pi é $35 e chega aqui no Brasil por R$700 por causa da conversão da moeda e o lucro exorbitante do resto das pessoas. Mas se você comprar de fora, você vai pagar só os $35 mais o frete, né? E se a receita não pegar mais um pouquinho. Mas e o Cubeboard você vai pagar em torno de $40 mais o frete e um pouquinho da receita. O Banana Pi, que é um projeto brasileiro, você vai pagar não sei quanto, porque eu não consegui achar ele para venda. E o resto das máquinas que você já pode ter em casa. Qual que é a distribuição que eu recomendo? Para quem não está familiarizado com software livre ou está começando e tudo mais, é melhor você pegar as distribuições que esses fabricantes já disponibilizam para você. Geralmente vai ser o Ubuntu
ou alguma outra variante do Debian, se não ele mesmo. Por que eu recomendo isso? O gerenciamento de pacote deles é muito simplificado. Você só aponta para qual que é o search list que ele vai procurar, dá um apt, ele instala e você não precisa fazer nada. A única coisa que você vai precisar jogar lá dentro é o conteúdo depois. Não tem que ficar fazendo na mão nenhum desses negócios. Principalmente porque, assim, como a gente está falando de dispositivo que roda em cima de processadores ARM, não é uma coisa muito antiga, não tem muito paper, se você for procurar na internet, falando sobre pacotes compilados para ARM. Né? A maioria é para x86, que é o tipo de processador que a gente usa em desktop. Então, para ARM, é melhor você pegar alguma coisa no tipo Debian, tipo Ubuntu. Tem muita coisa que acho que a Fedora está fazendo também. Mas esses aqui são os mais fáceis para você trabalhar, porque você vai ter muito mais documentação disponível também. Tipo de armazenamento. Se você for buscar desempenho e baixo custo, SD. Coloca o cartãozinho SD. Na verdade, todos aqueles que eu apresentei lá antes, tanto o Raspberry Pi, Cubeboard, Banana Pi, eles têm uma capacidade de armazenamento interno que não é pequena. Geralmente é em torno de 8 a 16 GB de armazenamento interno. Para site, para você hospedar uma página, um WordPress, um Joomla, isso aí é muito mais que suficiente. Mas se você começar a colocar arquivo para disponibilizar para os seus amigos, por exemplo, eu quero compartilhar um jogo, eu quero compartilhar, sei lá, qualquer coisa, ele vai começar a ficar pequeno. Então, o que você vai ter de opção? Todos eles você vai ter a opção de adicionar um pendrive, só que o pendrive você pode carregar no bolso também e às vezes você não quer colocar um pendrive lá só para isso. E tem um SD card, que é mais barato que um pendrive hoje. Você espeta nele, você subiu lá para mais 32 GB, mais 64, mais 128, dependendo do SD que você estiver utilizando. E o consumo de energia de um SD é baixíssimo. Na verdade, ele nem acrescenta lá naquela conta que a gente colocou antes. Então, vocês podem colocar sem medo de assustar a mãe de vocês, ou seja lá quem for, esposa, na hora de chegar a conta. A SCSI, quem conhece a SCSI aqui? Ninguém? Então vamos lá. O iSCSI é o que faz? Você usa um protocolo para você trafegar dados pela rede. Então você mapeia um disco como se ele fosse um disco conectado fisicamente àquele dispositivo, mesmo que ele esteja rodando em outro lugar. No caso que a gente usa aqui, que eu uso particularmente há mais de um ano em casa, eu tenho um Cubeboard, que ele roda, em cima dele tem um SD de 32 GB. Fora o SD de 32 GB, ele tem mais uma unidade, uma LUN que a gente fala, uma unidade lógica de iSCSI de 100 GB apontado para um storagezinho caseiro que a gente tem em casa também. Então, para quem foi ali no stand da Red Hat, tem o Ceph. Vocês já ouviram falar? O Ceph você pode fazer a parte de armazenamento também. Ele não suporta a iSCSI, mas ele suporta outros protocolos de armazenamento. Você poderia utilizar um outro software livre por trás para fazer só a parte de back-end de armazenamento. Formar um cluster, você consegue colocar vários dispositivos de baixo custo, recebendo os clientes, fazendo o tratamento, por exemplo, dos scripts PHP que vão rodar ali no front-end, se tiver muita visita, jogando para trás dele, colocando outra coisa só para cuidar do armazenamento. Enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas, nem que seja só para você brincar em casa. Ou então, um HDzinho de notebook, que tem um consumo muito menor do que esses gigantescos de desktop, que gasta boa parte de energia esquentando, igual um motor a combustão. Então, de novo lá, vou mostrar para vocês o exemplo que a gente tem lá, que é o Cubeboard. Não sei se está legível o suficiente, mas ele tem no barra lá com os 32 GB, né, que ele só reconhece 29, pelas contas lá de arredondamento. Então ele vai ter o cartãozinho de SD, que ele está rodando todo o sistema. E lá embaixo, se vocês olharem, vai ter a LUN de storagezinho, que a gente apontou com o protocolo iSCSI, que é por rede, apontando com mais 100 GB. Isso aqui eu conseguiria apontar para ele o quanto eu tivesse disponível no meu disco.
Se eu tenho 2 TB de disco e quero criar uma LUN de storage com uma SCSI com 2 TB, ponho 2 TB. Ah, eu não tenho outro dispositivo para apontar por iSCSI. Posso colocar um HD direto? Pode. Todos eles têm uma interface SATA. Posso colocar direto. Qual que é a vantagem de você usar um protocolo de rede para você fazer esse mapeamento do armazenamento? Porque você consegue colocar vários dispositivos apontando para a mesma unidade, dependendo do sistema de arquivos que você utilizar. Então, vamos fugir aqui um pouco da parte do Raspberry e do Cubeboard. Digamos que eu estou usando um computador antigo e eu montei dentro dele um virtualizador. Um virtualizador em sei lá, Zen, ISXi, até o próprio VirtualBox mesmo. E eu quero ter uma segurança, digamos assim. O meu computador velho ele morreu e eu quero, dentro de alguns segundos ou alguns minutos, já subir a outra máquina funcionando tudo de novo. Eu pego e consigo fazer esse mapeamento de forma que os dados fiquem numa outra posição e não em cima desse hardware antigo que eu estou usando só para quebrar galho. Eu pego e aponto a outra unidade, a única coisa que eu preciso fazer é roda a partir daqui agora. Então ele vai fazer essa transição. Vou passar. Liberando portas. Lembra que no início da palestra eu falei para vocês sobre o IP. O IP que o modem de vocês vai receber é o IP válido, onde todo mundo que tem acesso à internet vai conseguir chegar naquele IP. Só que ele vai conseguir chegar no modem. Para trás do modem, ele faz um NAT, que é o quê? Ele está expandindo a tua rede, está distribuindo IPs internos para que você consiga plugar vários dispositivos naquele mesmo acesso que você tem. Só que isso gera um problema para quem vai fazer a hospedagem em casa. Gera um problema para quem vai fazer a hospedagem em casa e não tem o conhecimento. Então o que você vai ter que fazer? Quando chegar uma requisição da internet, a requisição vai chegar no modem de vocês, seja ele qual for, se for discada, DSL, fibra de 50 MB, ostentação da Copel, ou qualquer outra coisa, ele vai chegar lá, digamos no protocolo HTTP, ele vai chegar na porta 80, e aí, vai fazer o quê? Você tem que falar para ele que aquela porta está apontando para algum endereço interno da tua rede. O que eu recomendo? Fazer o port forward, que o que você vai fazer? Você vai chegar no teu modem e vai falar, ó, essa porta vai apontar para aquele endereço interno do meu provedorzinho, do meu servidor, na porta X. Né? Porque eu fazendo só por porta, eu não vou estar abrindo todo o meu dispositivo para a internet. Eu vou abrir só aquela determinada porta que eu desejo. Seja a porta de FTP, de HTTP, HTTPS, de e-mail. Eu não vou escancarar meu dispositivo para a internet. Então vou ter uma certa segurança, digamos assim. Eu vou ficar só com as vulnerabilidades do protocolo e do serviço em si. E não do resto que eu instalei ou estou testando na minha casa. Ou então, eu não sei direito qual que é a porta que eu vou utilizar. Eu posso abrir mais portas de uma vez só? Sim. Coloca numa DMZ, que é a zona desmilitarizada. Vai ficar o quê? Vai ficar o teu dispositivo aberto totalmente. Daí tem as desvantagens. Para quem é maníaco compulsivo por segurança, na hora que eu falo que vou abrir DMZ, a pessoa já entra em ataque epilético e começa a babar. Mas para quem vai estar fazendo em casa alguns testes, não tem problema maior. Você vai pegar uma imagenzinha de qualquer sistema lá. Normalmente essas imagens ela não deixam um monte de porta aberta. Por padrão ela vai vir só o que você estiver utilizando, mas claro, se o cara quiser atacar, ele vai ter um monte de porta para ele tentar fazer alguma coisa. Então, o ideal é vocês não usarem isso em produção, mas em produção assim, para sempre. Mas dá para vocês testarem. Daí você descobre qual que é a porta do serviço que você vai fazer e depois faz o apontamento só daquela determinada porta, que é a próxima tela. Pode passar. Então, de novo, voltando na telinha do DDWRT lá, vocês vão fazer o apontamento de porta. Eu quero que a porta 22 de protocolo TCP, toda vez que meu modem receba uma requisição nessa porta, ele vai encaminhar para o endereço interno 10.1.1.10 na porta 22. Então, ele vai apontar para a mesma porta
do meu servidor lá dentro. E se você reparar aqui, ó, ele tem mais de um IP de apontamento interno. Então, ele tem uma certa vantagem desse port forward, que você consegue apontar mais de um dispositivo interno por porta. Por porta, Então, digamos assim, você tem lá, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, a porta 22, que você recebe da internet, vai apontar para um servidor 10, final 10. Mas se você olhar ali, a porta 3389, que é o protocolo RDP da Microsoft, ele vai apontar para uma outra máquina, que é o final 47. E assim por diante. Ó, tem a porta 25, que é o SMTP, tem a porta do IMAP. Então você consegue abrir várias coisas, até o final lá, um VNC. Se você quiser acessar também, apontando para uma outra máquina ainda. Então eu consigo apontar isso para uma infinidade de máquinas por trás dele, sem problema nenhum. E eu nunca fiz isso em casa. O que eu deveria instalar? Bom, eu recomendo para vocês instalarem um Apache, rodando um PHP lá, que é para vocês rodarem a maioria dos CMS que vocês vão encontrar aí, que é o Joomla, o Drupal, enfim, o WordPress, e um banco de dados. Eu recomendo uma SQL, que é o que você vai encontrar mais documentação, né? E se um dia você quiser, eu me cansei de ter esse negócio em casa e ficar cuidando aqui, agora eu estou crescendo, quero ter mais acesso, a minha ADSL lá só tem 1 MB de upload, o pessoal reclama de velocidade, eu quero ir para um plano pago. A maioria dos planos pagos vão disponibilizar para você MySQL, ou MariaDB, que é a variante dele. Então, nada mais justo você começar em casa usando o MySQL também, porque a migração fica muito mais fácil depois. E ele é um banco de dados que ele aguenta muita carga também. Se vocês repararam ali, eu falei muito do DDWRT. A vantagem de vocês usarem um software, um sistema desses aberto, é que o teu roteadorzinho lá, que a única coisa que ele fazia era pegar e te dar um IP e abrir uma rede na tua casa, uma rede wireless, você vai conseguir fazer muito mais coisa. Por exemplo, naquele exemplo que eu estava mostrando para vocês lá, ele era um roteadorzinho da TP-Link, o 1043, que a única coisa que ele fazia era pegar a conexão que vinha do modem, transformar isso em 4 portas de rede cabeada e mais a internet via Wi-Fi. A partir do momento que eu troco o firmware dele, eu tenho a permissão de criar VLAN, então consigo dividir o tráfego de cada uma daquelas portas cabeadas, falando que uma determinada porta não tem acesso a outra. Eu tenho a capacidade de criar regras de firewall mesmo, em cima de ptables, igual você criaria num servidor. Você vai ter a capacidade de criar VPN. Você vai conseguir, de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet, se conectar à tua rede lá da tua casa, como se você estivesse fisicamente nela. A parte do Wi-Fi, você tem em cima dele a possibilidade de criar N SSIDs. Claro que quanto mais SSID você tiver lá criado, vai diminuir, vai degradar a performance do teu aparelho. Mas, de qualquer forma, você tem, por exemplo, a rede Wi-Fi da tua casa e, ao mesmo tempo, uma rede Wi-Fi visitantes no mesmo aparelho. Então, chegou algum parente na tua casa, algum amigo, você não precisa ficar passando a tua senha. Você pega, vai lá, sobe um Minha Casa Visitantes, sem senha, sem nada, a pessoa conecta, não precisa saber a tua senha, você consegue colocar a traffic shaping da pessoa lá para ela não ficar fazendo download ou acessar conteúdo específico. Mas esse não é o foco da palestra. É só para vocês, assim, deem uma olhada para vocês trocarem o firmware desses negócios, que é muito melhor que o firmware que vem pelo fabricante. E a interface dele é bem amigável também, tanto o DDWRT quanto o OpenWRT, Tomato e uma infinidade de outros, e vale muito a pena. O que eu posso rodar na minha casa? O que você recomendaria? Proxy reverso. Vocês conhecem o que é um proxy reverso? Vamos ver um exemplo prático.
Digamos que você tenha você queira colocar uma hospedagem de qualquer coisa com endereço específico lá da tua casa, mas você quer apontar para um site que já existe. Você pode criar um proxy reverso. A pessoa vai acessar o teu endereço, vindo o conteúdo daquele outro site que já existe, um site teu mesmo, dentro da tua casa, e mostrando o teu endereço lá em cima. Esse é um proxy reverso, a ideia reversa de um proxy, né? Ele vai fazer um cache de uma página específica em cima do teu endereço. Inventário com ACS. Eu quero fazer um inventário de todos os dispositivos que eu tenho na minha rede caseira. Dos smartphones, dos tablets, dos outros servidores e dispositivos de rede. Roda em cima desse cara aqui também. Proxy. Eu quero que todo mundo que esteja conectado na minha rede utilize algum sistema de autenticação ou que tenha log de acesso. O que a pessoa acessou? WordPress, Joomla, NVR. Esse aqui é o que está na moda agora, tá? Todo mundo está com problema de segurança e todo mundo está colocando câmera IP em casa. Mas como é que você vai gerenciar isso? Pode fazer gerenciamento em cima do Raspberry Pi, sem problema nenhum. Só coloca lá dentro dele mesmo, ele tem poder de processamento para isso. A única coisa que você vai precisar é mapear mais armazenamento. Então pode ser lá pelas opções que eu mostrei para vocês antes. File Web Server, tem um monte de sisteminha em PHP aí que vocês conseguem fazer servir arquivos pela internet com usuário e senha. Então é bem interessante para quem, de novo, lá está fazendo trabalho da faculdade e tudo mais. Você consegue jogar arquivos enormes aí, porque ele faz a divisão dos arquivos e deixa rolar. Log server e N outros. Isso aí vai depender de você. Que nem eu falei antes, você tem a liberdade de colocar o que você quiser lá dentro. E vamos agora abrir para sugestões. Ninguém fez pergunta nenhuma até agora? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Pode falar. Bom você ter falado isso aí, eu até estava esquecendo de falar. Operadoras que se dizem, como é que se diz? Amigas do usuário, elas têm bloqueado as principais portas, que é a 80, a porta 25, que é a porta de e-mail, enfim, as portas úteis para você. Ela bloqueia com a desculpa de que ela está te protegendo dos malfeitores. Mas ela deixa todas as outras 60 e poucas mil abertas. Então, ela bloqueia as portas principais de serviço, deixando as outras abertas, alegando que ela está te protegendo. Quem que faz isso? A NET faz isso, a Vivo faz isso, a Oi faz isso. Quem não faz? GVT, Copel. Essas deixam que você use a tua conexão do jeito que quiser. Tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Por padrão, quando a pessoa digitar o teu endereço, para acessar o teu site, ela vai cair na porta 80. Se você tiver uma operadora sacana dessa, a operadora vai cortar a conexão da pessoa, ela não vai nem chegar na tua casa. Como é que você faz? Quando eu mostrei para vocês o FreeDNS e o NoIP, o NoIP, por exemplo, ele tem um serviço que ele faz um proxy reverso lá na rede deles. Então você consegue fazer o apontamento daquele endereço que você criou, minhacasa.noip.org, apontando primeiramente para a porta 80 deles, e eles encaminham para qualquer outra porta que vocês tenham aberta na tua casa. Então lembra que eu falei, você tem 65 mil e poucas, 65.535 portas disponíveis. Eles bloqueiam só as portas que são úteis de fato para você utilizar para serviço. Mas as outras estão abertas. Então você coloca para rodar numa porta que seja mais intuitiva, por exemplo, 8080. Quando a pessoa for acessar, se você estiver usando o recurso do NoIP, ele vai chegar na porta 80 normalmente e ele vai encaminhar para uma outra porta para você. Vai ficar transparente para o usuário. Mas eu não quero usar o serviço do NoIP. Então, você passa para a pessoa na hora que você for divulgar o teu endereço, para que ela no navegador especifique a porta que você está utilizando. 8080, 88... Enfim, você escolhe a porta, desde que não esteja sendo utilizado por algum outro serviço. Mais alguma dúvida?
Assim, o NoIP, ele não faz essa parte de um registro que você já exista, por exemplo, no registro BR, um .com ou .br, ele não faz isso de forma gratuita, por isso que eu não apresentei aqui. Ele faz, mas você paga uma taxa anual. Quem faz isso de graça é o FreeDNS. Faz esse direcionamento tanto para o IP dinâmico, quanto direcionamento de porta, quanto tudo mais. Uhum. Isso, é. Uhum. Você consegue fazer. Tem que ver qual que é a disponibilidade. Porque, na verdade, assim, as operadoras elas bloqueiam a porta por sacanagem mesmo. Não tem outra explicação. Elas não querem que você utilize a tua, o teu acesso à internet livremente. Ela quer que você utilize do jeito que ela quer que você utilize. Então, tem outras coisas que elas fazem, né? Elas fazem traffic shaping na cara dura. Você vai acessar YouTube, você tem uma conexão de 20 MB, você vai acessar YouTube e tem 300k. Você vai lá, vou fazer o teste do SpeedNet. Vai lá, dá 20 MB. Volta para o YouTube 300 MB, 300k. Por quê? Porque eles fazem segmentação de acesso. Aquele site que consome muito recurso deles, digamos assim, eles vão liberar uma velocidade muito menor para você acessar. E isso aí, muito dificilmente, você vai conseguir comprovar. Então, esse negócio das portas, do bloqueio de portas, é só uma pontinha do iceberg. Né? Eles fazem coisas muito piores aí. Mais dúvidas? Alguém mandou alguma coisa por aplicativo? Esqueci. Passa o próximo slide que tem um contato também. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim. Eu mando para vocês a imagem que eu já utilizo. Se acessarem o site, tem lá uma parte comunidade, que tem um link para vocês baixarem várias imagens de vários tipos de aplicativo. Tá? Eu não trouxe para essa palestra nenhum exemplo, mas você pode juntar o Raspberry de vocês, ou Cubeboard, junto com o Arduino, por exemplo, para você monitorar a temperatura de casa, para você monitorar a abertura e fechamento de porta e janela, quantas vezes a tua geladeira ligou por dia, que lembra, para quem foi assistir alguma palestra na internet das coisas, você consegue fazer essa interface utilizando a conexão que vocês têm. Então dá para vocês fazerem um monte de coisa aí. Se vocês entrarem no site, vocês vão ter algumas imagens lá também. Bom, pessoal, enquanto ela procura ali se tem alguma coisa, fico aberto para vocês perguntarem qualquer coisa, nem que seja por e-mail.